Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Você pegue a sua Bíblia, é um momento muito importante do nosso programa, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você tenha certeza daquilo que nós estamos falando. Então, por isso eu peço sempre que você pegue a sua Bíblia e que você nos acompanhe. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 8. Livro de Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Se você já pegou a sua Bíblia, você pode estar acompanhando essa leitura e tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu coração. Deus fala conosco através da sua palavra. Fala por diversas formas, né? Por diversos meios, Deus, ele fala conosco. Mas a palavra de Deus é a boca de Deus, né? Então, abra sua Bíblia, Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra: Então Yeshua, ou Jesus, contou aos talmidins, ou os discípulos, uma parábola, para lhe mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. E certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo: Faça justiça contra o homem que está tentando me arruinar por muito tempo. E ele se recusou, porém, finalmente disse a si mesmo: Não temo a Deus, nem respeito as pessoas, mas pelo fato de que essa viúva ser tão importuna, farei que ela receba justiça. De outro modo, ela continuará vindo e me importunando até me esgotar. Então o Senhor comentou: Repare no que diz esse juiz corrupto. Deus não fará justiça ao povo escolhido, que clama a ele dia e noite? Ele continuará à espera? Eu digo que ele fará justiça, e depressa. Contudo, quanto o Filho do Homem vier encontrar quando o Filho do Homem vier, encontrará confiança na terra? Então nós vemos nessa leitura que nós acabamos de ler, aqui no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus, ele conta uma parábola. E nessa parábola, ele usa a figura de duas pessoas. A primeira figura, um juiz, um homem, um ser humano. E esse homem, essa parábola nos diz que ele não temia a Deus. E a segunda figura que ele usa é a figura de uma viúva. E a Bíblia nos diz, essa leitura nos diz que essa viúva, ela ia até esse homem e incomodava-o, pedindo para que ele fizesse justiça pela sua causa. A Bíblia não diz, não enfatiza aqui qual seria a sua causa, o que estava acontecendo na vida dela. Mas o que Jesus queria trazer ali para a vida dos discípulos, para a minha vida e para a sua vida, é que nós devemos perseverar em buscar ao nosso Deus. Não devemos desfalecer no meio do caminho, porque às vezes nós tentamos algumas coisas e não conseguimos e nós desistimos. E não é assim que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Não é assim que Deus espera de mim e de você.
Deus, Ele ama aquelas pessoas que são perseverantes, que lutam por algum objetivo correto. Essa mulher, ela buscava justiça. E aquele juiz não era um juiz correto, era um juiz corrupto. Mas pela insistência daquela mulher, de tanto ela ir atrás dele e incomodá-lo, ele resolveu fazer a justiça na vida dela. Olha, eu vou fazer justiça na vida dessa mulher para que ela não venha mais me incomodar. E aí Jesus completa, né, através desses versículos, dizendo: quanto mais o vosso Pai que estais no céu, o vosso Deus, se vocês, vamos dizer assim, se vocês incomodá-lo, porque ninguém incomoda Deus, né? Deus, Ele ama ouvir os seus filhos, Ele ama ouvir a voz dos seus filhos. Deus, Ele quer que todo ser humano venha buscá-lo. Ele quer que todo ser humano venha dobrar o seu joelho e falar com Ele. E às vezes nós pensamos, mas como que Deus pode ouvir a todos ao mesmo tempo, né? Mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo aí, chegando a quase 9 bilhões de seres humanos na Terra, né? Se todos dobrassem o joelho ao mesmo tempo e orassem a Deus e buscassem a Deus, será que Ele poderia ouvir ao mesmo tempo? Com certeza, porque Deus não é como o homem. Nós somos limitados, né? Tem pessoas que têm a sua mente mais aberta, né? O seu QI mais avançado, ele consegue conversar com uma pessoa e ouvir algo aqui. Mas não vai muito além disso, né? Se você estiver no meio de uma multidão, aí embaralha tudo, nós não vamos entender nada. Mas Deus não é como o homem. Deus é espírito, é uma outra forma que talvez não tenha nem como explicar como é Deus. A Bíblia diz que Deus não tem esquadrinhação, quer dizer, eu não vou conseguir explicar aqui para você como é Deus. É pela fé, né? É pela fé que nós temos que acreditar em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pelas Escrituras, né? Pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus, eu posso entender que Ele consegue e Ele pode ouvir a todos ao mesmo tempo. Então nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os momentos. E Ele ensina aqui através dessa parábola. Aquela mulher, incessantemente, ela ia lá e batia na porta daquele homem, insistia com ele, até que ele amoleceu o seu coração e disse: eu vou fazer na vida dela para que ela não venha mais me incomodar. E com Deus também é assim, né? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. O próprio Jesus Cristo dizendo essas palavras. Então, nós temos realmente que buscar a Deus, nós temos realmente que clamar a Deus, né? E Ele vai nos ouvir. O salmista diz, no Salmo de número 40, se não me falha a memória, diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele. A nossa confiança tem que estar voltada em Deus, né? A Bíblia diz, muitos confiam em carros, outros em cavalos, quer dizer, muitos homens confiam na força do seu braço, confiam no seu potencial e acabam quebrando a cara, como dizem por aí. Mas nós não, nós cremos num Deus poderoso, num Deus criador que criou os céus e a terra, num Deus que fez o sobrenatural, né? Nós vemos ali no livro de Gênesis, quando Deus começou a criar as coisas. E a palavra criar é fazer algo do nada. É fazer algo do nada. Eu, como ser humano, para fazer alguma coisa, eu preciso de uma matéria. A pessoa vai ali fazer um pneu, ela precisa extrair ali a borracha ou do petróleo para poder fazer um pneu de um carro. Ou tantas outras coisas, o plástico precisa ir lá extrair ali a matéria-prima para fazer, mas Deus não.
Lá em Gênesis a Bíblia diz que ele dizia: haja luz. Com o poder da sua palavra, a luz apareceu, o sol foi criado, a lua foi criada, as estrelas foram criadas. Então é por isso que eu digo a você que o poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus é tão grande, por isso nós precisamos confiar nele, nós precisamos buscar nele. Nós precisamos buscar nesse Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que está presente em nossas vidas quando nós queremos. Aquele homem, no início, ele não queria atender. Por que eu vou atender essa mulher? Se eu não temo a Deus, eu não temo os homens, eu não vou fazer justiça para com ela. Mas pela sua insistência, por tanto ela insistir, ele disse: olha, eu vou atender essa mulher, porque assim ela para de me atormentar. Então, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós buscarmos a sua presença, será que Ele não vai fazer um milagre em nossas vidas? Talvez você que esteja me assistindo nesse momento, eu não sei por onde, pela TV, pelo celular, pelo seu computador, eu não sei de que forma, e Deus está falando com você que Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você falando com Ele. E talvez você esteja passando dificuldade, e você já foi a tantas pessoas, já desabafou, e ninguém pôde te dar uma solução, ninguém pôde resolver o seu problema. Mas nesse momento, eu estou oferecendo algo para você ou alguém especial. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz nesse momento, e Ele quer atender a sua petição. Seja lá qual seja a sua causa, talvez seja como dessa mulher, uma causa na justiça que está insolúvel, né? O seu problema não se resolve, tanto tempo você está indo atrás, às vezes gastando dinheiro com advogado, e a sua causa não se resolve. Mas Deus, Ele pode mudar as coisas, Ele pode pegar o seu processo que está lá embaixo e jogar em cima. Ele pode tocar no coração dos homens que estão ali, né, na frente disso que você está precisando, e você que está lá no final da fila pode ser o primeiro, com certeza pode. Deus pode tocar no coração do homem, Deus pode mudar as circunstâncias, é só você clamar a Ele, é só você buscar nele, e você verá o resultado. Talvez seja uma enfermidade, né? Uma enfermidade, e você está buscando. Nós vemos hoje que está tão difícil nós conseguirmos uma vaga para fazer algum exame, para passarmos em algum médico. Está tão difícil, está tão caro, mas o nosso Deus ainda é o Deus que cura. Ele pode Ele mesmo curar, ou Ele pode usar as mãos dos médicos para te curar. Ele tem multiformas de agir em nossa vida, Ele tem vários meios de agir em nossa vida, mas o importante é que Ele age, o importante é que Ele faz. Não importa como Ele vai fazer, não importa o meio que Ele vai usar, mas quando Deus entra em nossa causa, ela é resolvida, de uma forma ou de outra. Ele pode usar o homem, ou Ele mesmo pode fazer. Nós temos um Deus que curou no passado, há 2000 anos atrás, Jesus esteve nessa terra, e por onde Ele passava, as pessoas eram curadas de todo mal, libertas de espíritos imundos, curadas de cegueira, de surdez, de paralisia, até da morte. Jesus Cristo livrou algumas pessoas, como Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele foi lá e levantou aquele homem depois de 4 dias. Então o nosso Deus, Ele é poderoso. E é por isso que eu digo a você que você tem que buscá-lo. Marcos capítulo 10, versículo 46, né, uma passagem maravilhosa de um homem que era cego, era mendigo e era rejeitado pela sociedade.
chamado, vamos dizer assim, a Bíblia traz como Bartimeu. A palavra bar no hebraico quer dizer filho. Então ele era filho de Timeu, não tinha nem nome, não era nem conhecido pelo seu nome. Mas a Bíblia diz que ele estava a mendigar fora da cidade de Jericó, lá na beira do caminho. E a Bíblia diz que ele ouviu o barulho de uma grande multidão, talvez os passos, né? As palavras que as pessoas falando ali, as conversas. E ele perguntou: quem está vindo aí? Jesus de Nazaré. E ele começou a gritar. Quando ele descobriu que Jesus estava passando ali, ele disse que ele pensou consigo: agora chegou a solução para o meu problema. Está passando alguém aí que pode mudar a minha vida, pode mudar a minha história. A Bíblia não nos relata quanto tempo esse homem era cego, se desde nascença, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele começou a clamar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas repreenderam ele, mas ele não desistiu. Ele continuou a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi. Ele estava buscando auxílio daquele advogado que poderia resolver, né? Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso médico, ele é tudo para nós. Jesus Cristo, ele é suficiente para mim e para você. Então, quando aquele homem começou a clamar, Jesus Cristo mandou que chamasse aquele homem. Aquele homem foi até Jesus Cristo e ele estava clamando, gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti, eu necessito de ti. Ninguém aqui nessa terra pode resolver o meu problema. Ninguém aqui nessa terra pode resolver a minha dificuldade, mas eu creio pela fé, embora eu não te veja. Mas a fé daquele homem era tão grande que ele conseguia enxergar a Jesus Cristo como um filho de Deus. Disseram para ele que era Jesus de Nazaré, mas ele gritou: Jesus, filho de Davi, aquele que viria da linhagem de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. E quando ele chegou ali perto de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou cego e eu quero ver. Ele foi objetivo, e Jesus abriu os olhos daquele homem. E agora imagine, né? Vamos supor que ele fosse cego desde nascença, ou há 10, ou há 15 anos, ou há 20 anos. Depois que Jesus restaurou a vista dele, o que ele pôde ver? O Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele pôde ver uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão especial. Mas o que isso nos traz? É que nós devemos incomodar o Mestre. Nós devemos... Esse incomodar representa nós buscarmos incessantemente em oração. Nós devemos dobrar o nosso joelho e buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mulher conseguiu a solução para o seu problema. E nós também podemos conseguir, se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós perseverarmos diante de Deus. Às vezes Deus nos fala algumas coisas e nós achamos que no outro dia já vai acontecer. Mas Deus, ele tem o seu tempo de agir na vida de cada pessoa. A uns conseguem na hora, a outros demoram alguns dias, alguns meses. Mas o importante é que nós não devemos desistir. Nós devemos perseverar. Nós devemos buscar incessantemente a presença de nosso Deus. E com certeza você receberá a sua vitória. Você receberá o seu milagre através da sua insistência, através da sua perseverança. Dentro da palavra de Deus, nós vemos aqui várias pessoas que buscaram incessantemente a Deus e conseguiram a sua vitória, conseguiram o seu milagre. E eu quero dizer, você também é uma dessas pessoas que pode conseguir o seu milagre, a sua vitória, a sua bênção, a sua família restaurada, né? O seu emprego restaurado. Talvez você tenha desejo de frequentar uma faculdade e o nosso Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de nós todos, né?
Ele quer fazer a sua vida melhorar, Ele quer que a sua vida seja melhor. Com certeza, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer isso. Mas para isso você tem que acreditar nele. Para isso você tem que crer nele. E Ele fará o grande milagre em sua vida. Ele fará o sobrenatural em sua vida. Eu quero deixar essa mensagem ao teu coração, né? Se você ainda não é um cristão, eu digo a você, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Procure uma igreja evangélica e procure o pastor ali daquela igreja e diz para ele que você ouviu em uma programação que você precisaria aceitar a Jesus Cristo, e isso é verdade, nós precisamos mesmo, e ele vai te orientar. Busque uma igreja onde se pregue a verdadeira palavra de Deus. Se você já é um cristão, também tome posse dessa palavra, persevere, não desista, porque Deus tem algo glorioso contigo. Eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e digo a você, continue na programação do programa Semeadores de Fogo. Ainda temos aí louvores entoados a Deus, e Deus continuará falando com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.